Deputado, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu sei como é corrida a rotina de um parlamentar aí pelo estado de Santa Catarina. Tudo bem? Seja bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês, através aqui da Via Direto, voltar a isso aí. Parabéns mais uma vez. Eu tenho acompanhado a evolução e a proliferação desse tipo de comunicação, né? Na verdade, houve uma repartição, né, da comunicação. Ficou muito mais democrática através dos portais, né? Porque antes só tinha a televisão, era caro a televisão, era o espaço, os espaços locais eram muito restritos. Hoje não, a gente tem, como vocês aqui, através das redes sociais, e é muito legal eu ver essa evolução. Eu tenho andado por Santa Catarina e cada vez tem mais esse tipo de informação. Aliás, como vice-presidente da Assembleia Legislativa, eu tenho colocado a importância também que nós precisamos estar ajudando financeiramente esses canais, porque queira ou não queira, são espaços. Aqui em Joinville, claro, nós temos televisão, mas tem cidades que não tem absolutamente nada, nem rádio tem, mas tem lá um jornal ao vivo, todos os dias com matéria. Eu acho muito legal, até porque eu estou em casa aqui, eu sou jornalista, estou em casa. É verdade. Quem não lembra do Kennedy Nunes, né? Em televisão, rádio, né? Ô, deputado, o senhor é um deputado muito atuante na Assembleia Legislativa, não resta dúvida nenhuma a respeito disso. O senhor já tentou ser candidato a prefeito de Joinville com votação expressiva. Até se não me falha a memória, na última tentativa, no primeiro turno, o senhor terminou em primeiro. Né? Sim, no segundo turno. 2012. Contra o Udo Deller. No primeiro turno, o senhor foi mais votado, no segundo turno é que o Udo venceu por uma margem pequena. Deputado, agora esse desafio de ser candidato ao Senado é um mundo diferente, embora seja uma arte que o senhor domina muito, que é a política, mas é uma candidatura diferente, distinta, né? Na verdade, Enio, eu estava preparado para ir para mais um mandato de deputado estadual, até porque eu nunca quis ser deputado federal, eu acho que no meu perfil, eu como deputado estadual ajudo muito mais as comunidades do que como deputado federal. Mas eu fui chamado uma quinta-feira, lá em Brasília, a ministra Damares me chamou e me apresentou um plano. É um plano que se chama Acorda Senado, eles querem eleger 10 senadores que tenham os posicionamentos conservadores, que defendam a vida, a família, a pátria, a nação, mas que não poderiam ter nenhuma ação na justiça, porque uma das metas era ter experiência para combater os excessos do Supremo Tribunal Federal. E quando ela me falou isso, tá bom, estou ouvindo, e ela me disse, você foi escolhido em Santa Catarina. Eu fiquei lisonjeado, né, porque você ser escolhido por um projeto que só tem 10 no Brasil, né, é uma alegria muito grande. Um grupo seleto. Né? Ao mesmo tempo, eu fiquei assim bem assustado, porque a missão ela é grande, né? Não de sair candidato, mas a missão assim, você foi escolhido num grupo seleto de 10 pessoas, com uma missão de combater os excessos do Supremo Tribunal Federal. Depois, quando eu comecei a entrar nesse processo, eu comecei a ver que a única instituição que tem como combater esses excessos é o Senado. Porque é no Senado que os ministros do Supremo Tribunal Federal passam pela sabatina. E eles só entram no Supremo Tribunal Federal depois da indicação do presidente da República e a sabatina dos 81 senadores. É o Senado que pode, por exemplo, abrir impeachment de ministro por crime de responsabilidade. O que aconteceu agora? Pela primeira vez, um presidente da República pede o impeachment de um ministro por crime de responsabilidade. Por quê? Porque abriram investigação, coisa que o Supremo não pode investigar. Quem investiga é o Ministério Público. O Supremo julga. Outra, eles estão julgando parte de processo ao quais eles, ministros do Supremo, são partes. Isso é crime de responsabilidade. E o que aconteceu? Um acovardamento do Senado. Por quê? 80% dos senadores que estão lá hoje têm algum caso no Supremo Tribunal Federal de interesse deles ou contra eles. Por exemplo, o Renan Calheiros tem 23 ações contra ele. A primeira gavetinha que abrirem, ele vai para a prisão. Por que o Pacheco, presidente do Senado, não deu o prosseguimento do pedido de abertura feito pelo presidente Bolsonaro para Alexandre de Moraes por crime de responsabilidade? Porque o Pacheco, ele tem um escritório de advocacia, em que o escritório de advocacia dele de Minas Gerais é o defensor da Vale naquela tragédia do Brumadinho. Aquela ação que o escritório do Pacheco defende vale 6 bilhões. Nossa! Tu acha, cara, que um cara vai ter peito e coragem de abrir um processo de impeachment
quando um dia antes dele dizer se ia ou não ia abrir o impeachment, o Supremo Tribunal Federal dá uma nota oficial dizendo mexe com um, mexe com todos. Como diz o Espiridião a mim, isso é frase de máfia. Exatamente. Isso é máfia pura. Ô, deputado, aí quando a gente ouve essas histórias, que são de conhecimento de alguns deputados que pesquisam mais a fundo, alguns políticos que pesquisam mais a fundo, e por que a população não conhece isso? Ou se conhece, conhece superficialmente? Mas sabe o que é, Enio? É que até agora, depois que começou a acontecer tudo isso, o amadurecimento político das pessoas começaram a observar que o voto do senador é um voto talvez o mais importante. Por quê? Porque o Senado é a Câmara Alta, o Senado é feito de pessoas que tenham a responsabilidade de revisar o que acontece na Câmara dos Deputados, mas também, inclusive, revisar e se opor às questões do Supremo Tribunal Federal, que é a instância majoritária do Brasil. Então agora, quando a gente viu que nós fomos para a rua e que o presidente não fez o que a gente queria e recuou, por quê? Porque a gente vê que muitas vezes o presidente é a cerejinha do bolo, não é a massa toda. E na massa que nós precisamos tocar. Por isso que agora existe uma visão muito grande da direita, do conservadorismo, porque vão ser reeleitos agora, ou eleitos, 27 novos senadores. Então, os novos senadores, nós queremos colocar muito mais gente que não tenha uma ação na justiça, que sejam de direita, porque a gente vai limpando aquela caixa suja que é o Senado de pessoas que não têm sequer, ou nem é obrigação, mas a moral de fazer aquilo que deve ser feito. O que existe hoje entre o Senado Federal e o Supremo Tribunal Federal é uma promiscuidade moral e ética. Os senadores não mexem com os ministros e os ministros não mexem com os senadores. E continua essa bagunça que nós estamos vivendo. Chega! Deputado, ao ouvir essas coisas todas, a gente fica lembrando, né, que o presidente Jair Bolsonaro, quando ele foi eleito, ele justamente pregava isso, né, o fim da corrupção, essa falta de ética, que nada mais é do que também um encorajamento à corrupção, na medida em que não se faz nada em relação a possíveis punições. Como é que o senhor é muito alinhado com o presidente Jair Bolsonaro aqui em Santa Catarina, né? Como que tem sido essa relação do deputado estadual que é escolhido para ser candidato ao Senado aqui em Santa Catarina com o presidente? Na verdade, a gente observou, e a gente sempre fala isso nos nossos encontros, nós estamos fazendo encontros por toda Santa Catarina, lembrando o Luiz Henrique, né, por toda Santa Catarina, com a Caravana Conservadora. E a gente está passando esse tipo de conteúdo para as pessoas. É que a esquerda, quando tomou o governo, ela preparou a infraestrutura. Ela dominou as universidades, ela dominou a parte cultural dos artistas, ela dominou essa parte. Quando nós elegemos o Jair Bolsonaro, foi a cerejinha do bolo, é o superficial, é a pontinha do iceberg. E não adianta nós estarmos pensando que, por causa de um presidente, vai dominar essa infraestrutura que existe, implementada por todos os anos da esquerda. E quando eu falo esquerda aqui, o PSDB está junto. Por quê? Porque o PSDB é tão mais progressista do que o próprio PT. O bipartidarismo sempre fez parte do jogo da esquerda só para troca de nomes. Que foram 8 anos de PSDB. Fernando Henrique, depois Lula, depois Dilma. Ó, quem é que o Fernando Henrique está apoiando agora? O Lula. Por quê? Porque eles são progressistas, né? Não são conservadores. E a gente chegou a votar no Fernando Henrique pensando que ele era de direita. E não era de direita, era só uma troca. Então, nós precisamos entender que não é num mandato do presidente Bolsonaro que a gente vai conseguir fazer tudo aquilo que a gente precisa fazer. Por isso que naquele momento o presidente dá uma recuada, por quê? Porque ele mostra como uma pessoa que tem a pátria acima de tudo, das suas vontades pessoais, por exemplo, ele sabe que se fizesse o que nós queríamos, que era fechar o Supremo, demitir todo mundo, isso daí ia dar um problema muito sério, econômico para o Brasil. E ele preferiu fazer esse tipo. Nós temos hoje, por exemplo, hoje faz 87 dias que o Roberto Jefferson, nosso presidente, está preso por crime de opinião. Não existe, Enio, uma tipificação em lei hoje de crime de fake news e nem milícia digital. Não existe, não existe. Mas o Supremo Tribunal Federal, ele além de tipificar isso como crime, ele coloca como ele investigador. O senhor fez uma referência às universidades
E, inclusive, a filha do senhor estuda numa universidade, não sei se é uma federal. Ela trabalha, ela está terminando o curso. Aliás, um beijo para minha filha, que né? Aniversário hoje, 24 anos, assiste. Ela está terminando na Univille. Univille, pois é. Mas essas universidades, quando o senhor faz essa referência, o senhor abrange todas, por exemplo, uma Univille? Não. Eu pego as universidades federais, pagas com dinheiro público. Certo. Porque a partir dali é que eles vão formar os advogados, os professores, os dentistas, os médicos, todos dentro de uma ideologia de esquerda. E que acabam esses ou atendendo a população em suas profissões, ou vindo até muitas vezes para as universidades particulares para serem professores. Então, se você observar, a esquerda tomou conta, né? As nossas universidades federais hoje, cara, elas têm independência financeira e creia que é verdade. Sabia que as universidades federais hoje não prestam contas para ninguém do dinheiro? É por isso que a Universidade Federal de Santa Catarina gastou dinheiro de um curso para invadir terra do MST. Vagabundagem! Isso. Vagabundagem! O que isso tem a ver com uma universidade? Ensinar alunos como invadir terra? Ô, deputado, e quando o senhor faz referência às universidades, que é também uma crítica costumeira do presidente Jair Bolsonaro, ele também se refere à mídia que trabalha, na opinião dele, contra ele. O senhor também entende assim que as grandes emissoras do Brasil, Sim. TV Globo, os jornais, Folha de São Paulo, Estadão, talvez a Veja, não lembro quais são esses veículos que eles... toda a máfia da imprensa e da esquerda, né? A Globo. E por que eles começaram a bater no Bolsonaro? Não é só porque ele acredita naquilo que é o contrário que a grande mídia acredita. É porque ele cortou o dinheiro deles, cara. Eles mamavam, eles têm uma concessão pública e dependiam do dinheiro público. Vem a Globo ali, ó, cada dia demitindo gente, por quê? Porque vai quebrar. E vai quebrar por quê? Porque não receberam mais dinheiro. Então, não é possível a gente ter isso daí. Mas ainda bem que hoje o Brasil já sabe. Sabe o que a Globo quer. A Globo quer destruir a família. A Globo quer dizer que menino e menina não nascem. Eles aos 12 anos vão escolher o que querem. A Globo quer a legalização da droga. A Globo diz que pedofilia é uma doença, pedofilia é crime, crime é hediondo, e que é tão crime que quando o pedófilo chega lá na cadeia, tem a lei própria deles lá. Os próprios bandidos. Os próprios bandidos não aceitam que mexam nas nossas crianças. Então, o que a Globo quer é a pauta ideológica, a pauta marxista, a pauta da esquerda, aquilo que começou lá na escola de Frankfurt, com Gramsci, colocando que, por que eles querem, sabe por que muitas vezes a gente luta, e eu até às vezes me passo da minha defesa com relação à questão da ideologia de gênero? A ideologia de gênero quer dizer que ninguém nasce menino ou menina. A parte biológica é esquecida. Eles querem dizer que o que define a opção sexual da criança é a convivência. Por quê? Porque eles entendem que a partir do momento que incutem isso na cabeça da criança, fica mais fácil para legalizar a pedofilia. Agora, os vagabundos pedófilos, os vagabundos da esquerda que dizem que a pedofilia é uma doença, arrumaram um novo nome para os pedófilos. Sabe o que é? Lovers Baby. Baby Lovers. Baby Lovers é o cara que é tarado por criança. Ah, mas sem vergonha. Vem pra cima de mim, vagabundo. Sabe? Por quê? Porque eles querem institucionalizar e legalizar a pedofilia. Eles querem institucionalizar e legalizar o incesto. Porque a mãe pode se apaixonar pelo filho. O pai pode se apaixonar pela filha. O que é isso? Isso é putaria, isso é vagabundagem. Isso não pode acontecer. E é momento de nós nos posicionarmos. Escuta aqui, ó. Para nós, pedofilia é crime, incesto é crime. O noivo da Fátima Bernardes, que é deputado federal, colocou lá no Congresso Nacional um projeto da nova família, a família moderna. A família moderna institucionaliza e legaliza o incesto. O que tu acha disso, Enio? É um absurdo, né?
Mas é isso que a esquerda quer. Deputado, agora o senhor fez a referência à ideologia de gênero, tudo, mas o senhor não mencionou um aspecto. Existem, por exemplo, eu lembro perfeitamente do Clodovil Hernandes, né, que ele era um gay assumido e ele era um defensor da família, dos bons costumes, pelo menos ele falava isso, não sei como que era a vida dele, né? E, por outro lado, nós tivemos, eu lembro do falecido também Enéas Carneiro, que ele era absolutamente contrário. Eu lembro de uma oportunidade que alguém perguntou a ele, mas por que o senhor é contra o homossexual? Como é que o senhor afirma que o homossexualismo significa o fim da humanidade? E aí o Enéas respondeu com um bom humor, como assim? Homem com homem, mulher com mulher não se reproduz, é o fim da humanidade. Como é que o senhor vê a relação, qual é o comportamento, qual é a linha de raciocínio que o senhor tem em relação aos homossexuais? É uma opção do adulto. Não tem nada a Nós ver todos com temos livre-arbítrio. Agora, o que nós somos contrários é incutir na cabeça da criança que ela não nasce nem menina e nem menina. Me perguntam, Kennedy, o que é ser conservador? Ser conservador era o Superman, era homem, e a Mônica tinha pepeca, não tinha pinto. O que eles estão fazendo agora? Entrando nos quadrinhos para dizer que agora o filho do super-homem é homossexual, o super-homem... Por quê? Por conta dessa agenda progressista feita, que surgiu lá em Frankfurt, na escola de Frankfurt, para no fim, eles querem institucionalizar e legalizar a pedofilia e o incesto. Isso é uma coisa muito grave. Agora tu vê que a comunidade LGBT, os que defendem essas teorias de ideologia de gênero, entraram hoje no Gazeta do Povo, a informação, eles entraram no mundo dos quadrinhos, eles entraram na escola com essa questão, não respeitando a biologia, agora acabaram de entrar no escotismo. O que é o escotismo? Tu já foi escoteiro? Sim. Então como é que se cumprimenta o escoteiro aqui? Tem uma série de cumprimentos, né? Bota a mão assim, daí lá. Maria era escoteiro lá, do Ronaldo Dutra, né? Agora Maria era escoteiro? Maria era escoteiro do Ronaldo Dutra. Não frequentava. Agora assim, então. o que o escotismo prega? Civismo, amor à pátria. O escotismo prega o amor à família e o respeito. Agora eles querem entrar para dominar. Você já viu a música oficial da comunidade LGBT, gravada pelos... entra aí na internet e vê lá, hino oficial do LGBT. O coral gravado por homossexuais da Califórnia, o coral homossexual da Califórnia, gay da Califórnia, eles dizem assim, ó, uma parte da música: nós queremos tomar a mente dos seus filhos, convertê-los ao homossexualismo para que eles convertam vocês à diversidade. Para lá, quem é que quer tomar a mente das crianças e converter? Então, a opção sexual não é mais só uma opção, virou uma imposição, virou uma fé, virou o quê? Então é contra isso que nós defendemos. Se você é homossexual, cara, tudo certo, a opção é tua, respeito. Agora, não venham mexer com as nossas crianças. Não venham querer incutir aquilo que a família conservadora não aceita. Nós temos que entender, o Brasil é conservador. Isso é uma minoria barulhenta, de lacração. Olha o que fizeram com o jogador de vôlei, o Maurício Souza, porque ele foi para uma rede social dizendo, olha, o Superman para mim é um cara homem. Né? Aí o que fizeram? A Fiat demitiu o cara. Houve um linchamento moral, uma lacração. Hoje nós vemos uma inquisição, pura inquisição nas redes sociais. Se você não se posiciona, pois eu me posiciono e me posiciono firme. E estou convidando a todos vocês aqui, que são conservadores, para se posicionar. É hora de guerra. É hora da gente se posicionar e se preparar para o ataque. Deputado, para concluir, tem mais uma posição que o senhor defende e que vem de encontro com aquilo que o presidente Jair Bolsonaro também acredita, que é a possibilidade da pessoa que quiser ela poder ter uma arma, né, para sua segurança pessoal. O que o senhor tem a dizer a respeito disso? O nosso partido, ele defende, tem no estatuto que somos favoráveis a todo cidadão que queira ter o porte de arma, usar isso como direito seu. O marxismo, a esquerda, quer fazer com que a população seja desarmada. Lembra da pesquisa que houve
se o povo brasileiro queria o desarmamento ou não, Plebiscito, né? o plebiscito, a maioria dos brasileiros disseram que não, queria ter o armamento. O Congresso, como era um Congresso mais voltado à esquerda, derrubou a vontade popular e proibiu. Por quê? A Venezuela, por que não conseguem fazer um levante contra a Venezuela? O povo está desarmado. Viu qual é a proposta do Lula, do 9 dedos, condenado? Nós vamos desarmar a população. Por que eles vão desarmar a população? Porque eles querem incutir aqui o comunismo e a população desarmada não tem como se levantar contra o governo. Então nós nos defendemos, até porque a arma não foi feita para matar ninguém. A arma foi feita para defender. Você não é motorista? Para tirar a carteira de motorista, você não fez curso? Fez a lei, fez exame psicotécnico, tudo. Assim é uma arma. A arma é um objeto para a sua defesa. Agora, como nós estamos, o bandido comprando arma, tendo arma na cintura, e o cidadão de bem sequer ter uma arma para defender aquilo que ele, não só a propriedade dele, mas a família dele. Por isso que nós do PTB somos sim favoráveis que o cidadão possa ter porte de arma para a sua defesa. Tem uma pergunta que chega aqui de um internauta, eu acho que o Kennedy ele é focado, mas enfim, o Carlos Eduardo pergunta, Kennedy, o senhor volta a disputar a prefeitura em 2024? Bom, Carlos, eu acho que o sonho de eu ser prefeito dessa cidade passou. Eu estava pronto para 2012 ser prefeito e eu tenho absoluta certeza que Joinville não estaria mais da forma como está hoje. Mas a urna não quis. E quando eu falo a urna, não é só a vontade popular, é também que eu não confio no resultado da urna. Então a urna não quis. A vida segue e com certeza teremos outros bons nomes aí. Eu estou indo para um desafio de ser candidato a Senado da República, tomando algumas decisões pessoais. Por exemplo, se eu for candidato e se eu ganhar a eleição, eu vou cumprir os 8 anos. Se eu for candidato e não ganhar as eleições, eu não participo mais de disputa eleitoral. Só vou ajudar. Meu ciclo fechou e eu sei que a vida é feita de ciclo, 32 anos nisso, eu acho que é hora de renovar. Deputado estadual Kennedy Nunes, muito obrigado. É sempre bom trazer o deputado aqui, porque depois a gente corta essas coisas e dá visualização. Beleza isso. Desculpe o meu interesse pessoal aqui. Ah, mas eu acho que vocês merecem isso daí, e assim como tem o interesse de vocês de aumentar, cara, eu sou parceiro de vocês, parabéns. Eu entendo que essa democratização da comunicação, ela existe, e da mesma forma as nossas posições são claras, né? Não é fácil. Hoje eu sou ameaçado de morte, eu ando com arma, eu ando com segurança. Por quê? Porque eu tenho posições, e posições claras, entendeu? Mas ou você toma esse caminho, né? Quem conhece o Kennedy aqui de Joinville já sabe que eu sempre tive umas posições muito fortes. Ou você toma esse caminho, ou você fica calado. Eu não, eu decidi não. A comunidade me exige que eu tenha esse posicionamento. Muito bem, falamos com o deputado estadual Kennedy Nunes aqui no Via Direta. Daqui a pouquinho a gente volta no oferecimento da Concremetal.